Oi, gente, se é a primeira vez aqui no meu canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Maricélia, mas sou mais conhecida como Mari Calegari, né? E hoje eu vim dividir aqui com vocês. Na realidade, isso é um projeto de vida meu que eu resolvi dividir com vocês. Né? Eu nasci em 61 e venho pesquisando, na medida do possível, os fatos históricos aí dos acontecimentos mais importantes de cada ano, desde 61. Por que isso, né? Porque quando a gente está sendo constituído enquanto ser humano, o que está em torno da gente, vamos dizer, tudo que está acontecendo aí na sociedade, essas notícias, né, de certa forma tem a ver com o que a gente se torna quando mais velhos. Então é interessante a gente conhecer sobre a história, né, não só as histórias familiares, como também o que se acontecia na sociedade. Afinal de contas, também somos seres sociais, né, e exercemos de certa forma, os nossos pais e todo mundo, a influência desses ditos aí da sociedade, tá? Então esse ano é de 68, né? Foi um ano que ficou bem marcado aí na história, né, dos anos 60, né? E vou começar aí com as manchetes internacionais e depois nacionais. Foi um ano que já tem até livros, textos com muitos detalhes sobre esse ano. Um ano muito revolucionário, vamos dizer assim, de muita reivindicação, principalmente dos jovens, né? Então foi um ano um pouco tumultuado, não só fora do Brasil, como no Brasil também, e que vale a pena, né? Não só você que nasceu em 68, mas para quem viveu esse período, mesmo sendo criança, é interessante a gente saber um pouco a respeito. Tá bom? As referências das minhas pesquisas, eu tenho lá no meu blog essas referências também, não vou colocar aqui, mas se você precisar das referências para alguma pesquisa, alguma coisa, você pode acessar esse ano de 68 lá que tem as referências, tá bom? Lá tá tudo escrito e aqui eu vou colocar para vocês falado e um pouco mais detalhado sobre cada uma dessas manchetes, se caso você quiser saber um pouco mais. Eu curto fazer esse tipo de conteúdo e se você gostar e gostar desse tipo de conteúdo também, fique à vontade aí para assinar o canal, né, que eu espero colocar aí mais anos, né, eu já tô com 59, vamos ver até onde a gente vai chegando aí com as pesquisas, né, tá bom, gente? Era isso por hoje, um abraço, muito obrigada, né, para quem tá aí se inscrevendo no canal, já estamos aí com mais de 3.500 inscritos. É um canal que eu penso que um canal tem que ser do jeito da cara de quem, né, que está fazendo o canal e se permitir a gente ser quem a gente é. Então eu gosto realmente de muitos assuntos. Meu canal é um pouco eclético aí, tá? Para todo mundo aí que possa colher algum conteúdo aí que eu gosto de dividir. Muitos acontecimentos Tá? Um abração, históricos até a estavam próxima. acontecendo em diferentes países e que repercutiram nas indagações dos jovens nesse ano de 68, né? Como a Guerra do Vietnã, aumentavam cada vez mais os opositores a essa guerra, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. A Revolução Chinesa, a luta armada na América Latina e África. Né? Embora o Papa Paulo VI tivesse pronunciado que 68 seria um ano de paz, não foi bem assim que os fatos desse ano nos mostraram. Então vamos iniciar aí com as 10 manchetes, os assuntos mais importantes internacionais, depois seguidos dos nacionais, ok? Até lá, vamos lá. As manchetes estarão numeradas, ok, gente? No dia 31 de janeiro desse ano, a Frente de Liberação Nacional apresentou uma falha de estratégia em Washington, quando na véspera do Ano Novo Lunar no Vietnã, chamado de Tet, que quando se iniciaria o Ano do Macaco, cerca de 36 das 44 capitais provinciais e outras 64 cidades do Vietnã do Sul foram atacadas, mobilizando 80 mil soldados norte-vietnamitas e vietcongues. As forças americanas e sul-vietnamitas reagiram de maneira desesperada, mas foi na tentativa de retomada dos povoados do interior que se fez a barbárie na
a aldeia de nome Mai Lai. Para se ter uma ideia, 500 civis desarmados, homens, mulheres e crianças, foram massacrados pelos soldados americanos. No mês de maio, na França, houve um protesto gigantesco, iniciado pelos estudantes que reivindicavam melhorias em seus currículos e outras questões das universidades, bem como contestavam contra as políticas sociais. Os jovens queriam viver uma forma diferente de seus pais, reivindicando liberdade de expressão. A revolução sexual foi um marco importante, bem como as mudanças na linguagem, moda e músicas. Eles desejavam maior autonomia. Assim como os jovens, a classe trabalhadora também estava naquele momento lutando por melhores condições de trabalho. Assim, estudantes e trabalhadores se uniram numa grande manifestação, fazendo com que milhares de pessoas parassem o país. Nos Estados Unidos, os protestos eram contra o racismo e a guerra do Vietnã, levando milhares de pessoas às ruas. Entre aspas, a guerra americana no Vietnã não era única e certamente não era mais repreensível do que inúmeras outras guerras, inclusive a guerra francesa no Vietnã anterior a ela. Mas dessa vez era travada por uma nação com poder global sem precedentes. No auge da luta, em 68, as forças militares americanas matavam toda semana o mesmo número de pessoas ou mais que morreram no 11 de setembro de 2011, no ataque do World Trade Center. Martin Luther King Jr., um pastor evangélico da Igreja Batista, sociólogo e teólogo que lutou pelos direitos dos negros e mulheres, um ativista americano, foi assassinado no dia 4 de abril desse ano, por um ex-presidiário branco chamado Jones Earl Hay, em uma varanda na cidade de Memphis, no Tennessee. Tinha apenas 39 anos e seu assassino foi capturado em Londres, 2 meses depois. Hay, considerado culpado, foi condenado a 99 anos de prisão. Um número enorme de cidades americanas, em torno de 100, entrou em distúrbios raciais durante a primavera e verão desse ano, principalmente devido a esse assassinato. Nesse ano também aconteceu as Olimpíadas do México. Elas não foram assim tanto foco nesse ano, devido a tantas turbulências que estavam ocorrendo por todos os lados. Havia no México o grande problema de lidar com a questão de 30% de menos oxigênio, o que fazia com que muitos atletas aumentassem o cansaço extremo durante as provas. Mas, apesar dos jogos serem transmitidos a cores, entre aspas, foram 45 horas de transmissão ao vivo e em cores para mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo. Mas um fato que ficou marcado nessas Olimpíadas foi a atitude de 2 atletas norte-americanos no segundo dia das Olimpíadas, no dia 16 de outubro. Tommy Smith e John Carlos, os americanos, ganharam o primeiro e o terceiro lugar na prova dos 200 metros raso. Subiram ao pódio de meias pretas, com as cabeças baixas e levantaram o punho com luvas pretas, uma saudação das Panteras Negras, que é uma organização socialista e revolucionária. Por esse comportamento, os 2 atletas foram expulsos da Vila Olímpica e foram mal recebidos em seu país. Também o australiano, de cor branca, que ganhou o segundo lugar, Peter Norman, que foi solidário aos colegas, também foi muito mal recebido em seu país. No dia 14 de outubro de 68, os membros do Apollo 7 conseguiram fazer a primeira transmissão ao vivo do espaço. A câmera pesava 2 quilos e o público ficou fascinado com a possibilidade de poder seguir o que os astronautas Walter Schirra, Don Elf
Eiseley e R. Walter Cunningham estavam encontrando por lá. Essa missão saiu de Flórida no dia 11 de outubro, retornando no dia 22 de outubro. No dia 5 de junho, na cozinha de um hotel em Los Angeles, Ambassador Hotel, Bob Kennedy, irmão do ex-presidente John Kennedy, também assassinado, estava disputando as primárias democratas para as eleições presidenciais. Após o seu discurso de vitória de vencer as primárias na Califórnia, Sirhan, um palestino irritado com rancor contra o apoio do Kennedy a Israel na Guerra dos 6 Dias, em 1967, foi preso na cena do crime. Após ter sido condenado, cumpre a pena de prisão perpétua até hoje. Nos dias 20 e 21 de agosto desse ano, ocorre o que foi chamada Operação Danúbio. A antiga Tchecoslováquia, um país da Europa Central, hoje dividido em 2 estados, a República Tcheca e a República da Eslováquia, foi invadida pelas tropas soviéticas, conhecido de o Pacto de Varsóvia, onde estavam juntos 5 países, a Rússia, Bulgária, República Alemã, Polônia e Hungria, que eram contra o desejo do povo de defender o socialismo democrático, conhecido como a Primavera de Praga, que durou apenas entre 5 de janeiro a 21 de agosto, que dava alguns direitos aos cidadãos, como, por exemplo, a liberdade de imprensa e expressão. Vamos ver um pouquinho quem foram os ganhadores de 68 do Prêmio Nobel. O prêmio da física foi para Luiz Alvarez, um americano que viveu entre 1911 e 1988, por suas contribuições decisivas para a física de partículas elementares. Tornou possível a descoberta de um grande número de estados de ressonância através da técnica de uso de bolhas de hidrogênio e análise de dados. Na química levou o prêmio Lars Onsager, não sei se assim se fala, é um norueguês, que viveu entre 1903 e 1976, pela descoberta de relações recíprocas que levaram seu nome, os quais são fundamentais para o processo irreversível de termodinâmica. O prêmio de Medicina e Fisiologia foram divididos entre Robert W. Hawley, entre Hargobin Khorana e Marshall Warren Nirenberg. Eles, por terem descoberto, descreveram a estrutura do RNA de transferência de alanina, ligando o DNA e a síntese de proteínas. Na literatura, o escritor Yasunari Kawabata, um escritor japonês que viveu entre 1899 a 1972, o primeiro em seu país a receber esse Prêmio Nobel da Literatura. Recebeu esse prêmio por sua maestria em narrar com grande sensibilidade e expressar a essência da mente japonesa. Ao receber o prêmio, em seu discurso, condenou o suicídio, lembrando alguns amigos escritores que praticaram esse ato. Porém, no ano de 72, devido à sua grande depressão, também cometeu suicídio. E o Prêmio Nobel da Paz foi para um jurista francês, René Cassin, que viveu entre 1887 a 1976, pelo seu trabalho na elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotado pela Assembleia das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Recebeu nesse ano ainda o Prêmio dos Direitos Humanos da ONU. Quem levou o prêmio de melhor filme nesse ano foi o filme O Calor da Noite.
um filme estadunidense do gênero drama, policial e suspense, que levou também, na realidade, 5 Oscars, né, sendo o prêmio de melhor filme, onde conta a história de um detetive negro que irá trabalhar em uma cidade racista do Mississippi na investigação de um assassinato. Quem levou o prêmio Oscar de melhor ator foi Rod Steiger, pela sua atuação no filme Calor da Noite, na interpretação do chefe da polícia local. Quem levou o Oscar de melhor atriz nesse ano foi Katharine Hepburn, né, a melhor atriz no filme Adivinhe Quem Vem para o Jantar. Ela é considerada uma das melhores atrizes na história do cinema, pela sua interpretação como mãe de uma filha que traz para o jantar, apresenta o seu noivo, que é negro, e por aí, né, numa época de discriminação total, se rola toda a história. Vamos ver então o que estava assim as 10 manchetes, né, desse ano aqui do ano turbulento de 68 no Brasil. Nesses tempos, né, o Brasil estava sendo governado, né, através de atos institucionais que cada vez mais tiravam a liberdade das pessoas. No dia 26 de junho foi realizado no Rio de Janeiro a passeata conhecida dos 100 mil, onde estudantes, artistas e populares, religiosos, intelectuais se reuniram em protesto contra a violência da polícia. O movimento foi promovido pelos estudantes, né, com a reivindicação, né, das liberdades democráticas. Eles queriam concessão de verbas para a educação e liberdade de expressão, principalmente para a imprensa. O movimento estudantil já vinha promovendo protestos em anos anteriores, mas em 28 de março de 68 ocorreu a morte de um estudante secundarista de 18 anos, né, cujo nome era Edson Luiz Souto, que foi morto a bala por policiais, quando os estudantes se manifestavam contra o fechamento de um restaurante do calabouço, que recebiam e ofereciam refeições a estudantes provenientes de outros estados, estudantes com mais dificuldades, né, financeiras. Além dessa morte, mais de 20 estudantes foram presos e ficaram feridos. No dia 29 de março, 60 mil pessoas seguiram o cortejo fúnebre e na maioria das capitais e grandes cidades brasileiras também houve protesto contra essas atitudes das polícias. A partir desse fato, várias categorias foram se organizando até iniciar esse grande protesto conhecido como a passeata dos 100 mil. No dia 13 de dezembro, né, desse ano, no governo militar de Arthur Costa e Silva, foi emitido o decreto conhecido como Ato Institucional de número 5, o famoso AI-5. O ato que endurecia mais ainda as liberdades da população. Ele foi anunciado em cadeia nacional de rádio e foi lido pelo ministro da Justiça, Luiz Antônio da Gama e Silva, com 12 artigos mais rígidos comparado com os demais atos institucionais. Entre eles, proibia a garantia de habeas corpus nos crimes políticos, o fechamento do Congresso Nacional, confisco de bens privados, demissão de pessoas do serviço público, censura nos meios de comunicação, cassação de mandatos e a tortura em casos de desobediência dos determinados decretos. No dia 26 de maio foi realizado o primeiro transplante do coração no nosso país, pela equipe do Dr. Zerbini. O paciente era do Mato Grosso e tinha 23 anos, cujo nome era João Ferreira da Cunha, e ficou conhecido como João Boiadeiro. O paciente viveu apenas 28 dias com um novo coração e morreu em decorrência da rejeição do órgão. Uma notícia boa desse ano, né, foi que a nossa Miss Brasil, a baiana Marta Vasconcelos, foi eleita também a Miss Universo.
que foi a segunda brasileira a ganhar esse prêmio no Brasil. Roberto Carlos vence o Festival de Sanremo, na Itália, considerado um dos mais importantes eventos musicais do mundo. Ele existe desde o ano de 1951. Roberto Carlos foi o primeiro e o único até hoje a vencer esse festival com a canção Canzone per te. Nesse ano também acontecia o primeiro casamento do Roberto Carlos com Nice, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E o Roberto Carlos chega atrasado. Porque na Bolívia, Nice era desquitada, né? Não havia ainda divórcio no Brasil e tinha uma filhinha de 3 anos. O ano de 68 foi mesmo muito tumultuado por aqui e até o futebol sofreu com tudo isso. Após vários jogos sendo adiados, o Botafogo foi o campeão do campeonato que chamava-se Taça Brasil. Porém, o mesmo só foi finalizado em outubro de 69, entre uma partida do Botafogo com o Fortaleza. Esse ano foi realizado também, né, como todos os anos, o Festival da MPB. E os vencedores, né, a edição de 68 entrou para a história, né, entre aspas, da MPB pela tônica do protesto ao regime militar, tanto nas canções como na reação do público. Sabiá de Tom Jobim e Chico Buarque de Holanda, interpretada por Sinara e Cibele, venceu o festival, a despeito das vaias da plateia, que preferia para não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré. A música de Vandré, interpretada pelo próprio autor e notabilizada como hino contra a repressão política da época, ficou em segundo lugar. Andança de Paulinho Tapajós, Danilo Caymmi e Edmundo Souto, interpretada por Beth Carvalho e os Golden Boys, ficou em terceiro. Sabiá também venceria a fase internacional do festival. Outra manchete nos jornais, as propagandas, era sobre o carro do ano, né? Que era o Corcel. Sair às ruas, tem o primeiro Corcel de 4 rodas, que pode ser classificado como o primeiro carro realmente feito no Brasil. Tinha o motor de origem francesa da Renault, dianteiro e tração dianteira. A moda nesse ano, né, ela estava bem diversificada, bem colorida, né, como para todos os gostos, mas mais voltada para a juventude, né, que estava nesse momento querendo dar seu grito de liberdade, de expressão, né? Usando o seu sexo sem culpa, movimentos negros, feministas. A minissaia foi muito usada nessa época. Ela sempre vivia com a influência dos jovens, foi voltada, né, para isso. Colorido, uso da barba, os cabelos longos. Então era uma forma de contrapor as limitações também impostas com a censura que se passava nesse ano de 68 aqui no nosso país. Algumas imagens da moda nesse período. Fui pesquisar alguns programas, né, da TV desse ano e me chamou muita atenção o número de novelas que passaram nesse ano de 68. Talvez alguém é um pouco mais velho, eu tinha 7 anos, se recorde. Eu me recordo de apenas 2, Beto Rockefeller, veio na minha memória, assim, e Antônio Maria, com certeza, acho que a minha mãe assistia essas 2. Mas eu vou ler os nomes aqui de todas que eu consegui pesquisar, tá, gente? A Grande Mentira, da Rede Globo, Amor Sem Deus, Os Amores de Bob, Ana, da TV Record, Antônio Maria, TV Tupi, Beto Rockefeller, O 10º Mandamento, A Gata de Vison, O Homem que Sonhava Colorido, Legião dos Esquecidos, A Muralha, Nunca é Tarde Demais, O Direito dos Filhos, O Terceiro Pecado, Os Diabólicos, Passo dos Ventos, A Pequena Órfã, As Professorinhas, Ricardinho Sou Criança, Quero Viver, O Rouxinol da Galileia,
o Santo Mestiço, Sozinho no Mundo e A Última Testemunha. Eu me lembro dessa de Antônio Maria e do Beto Rockefeller, mas a impressão que passa é que o pessoal era bem noveleiro, porque eram muitas novelas nas TV Record, Globo, Tupi, né, daquela época. Tá bom, gente? Então era isso, que eu trouxe aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, para dar uma recordada aí quem é dessa época e quem nasceu e viveu nesses anos também. Tem outros vídeos aí no canal desde o ano de 61, tá bom? Aproveita também para acessar a playlist, né, das músicas mais tocadas em 68 que está aí no canal, tá? Então era isso por hoje. Um beijão para vocês.